Oi, meu nome é Isabela. O tema do nosso trabalho é pesticidas e bioacumulação. Eu vou explicar um pouco o que são os pesticidas. Os pesticidas são todas as substâncias que têm o objetivo de impedir, destruir, repelir ou mitigar qualquer praga. Um pesticida pode ser qualquer substância química ou agente biológico, vírus ou bactéria, que é aplicado para o combate a pragas que estiverem destruindo uma plantação, disseminando doenças. Então, basicamente, quando há uma plantação de algum determinado tipo de grãos, eles usam esses pesticidas para evitar o aparecimento de pragas. E essas pragas, elas limitam a quantidade de produto que é feito. Então, para produzir mais, você evita as pragas e faz com que você use esses pesticidas para limitar. Aqui tem um gráfico que é o consumo de agrotóxicos no Brasil, de 2000 a 2014, e pode-se observar que, a partir de 2019, o crescimento por ano é muito grande. E tem dados de que o Brasil ele é um dos maiores consumidores de agrotóxicos no mundo. Aqui mostra os altos índices de agrotóxicos por alimento. E o que mais existe, o que está em primeiro lugar aqui é o pimentão, em segundo lugar o morango, em terceiro lugar a uva, em quarto lugar é a cenoura, em quinto o alface e em sexto o tomate. Então percebe-se que são os alimentos mais perecíveis e um dos que a gente mais consome, como o alface e o tomate. Então eles estimulam essa parte para que haja uma maior produção. E aqui também tem outra imagem que fala que a Anvisa encontrou irregularidades em 29% dos alimentos, isso aqui no Brasil, tá? Então, 23,8% das amostras tinham agrotóxicos proibidos ou usados em um alimento não autorizado. Tem agrotóxicos no Brasil que eles não são autorizados, mas muitas empresas ainda usam. 2,8% tinham resíduos de agrotóxicos acima do nível permitido. 2,4% tinham as duas irregularidades. E os mais problemáticos são esses que a gente já citou, que era o pimentão, a uva, o pepino, o morango. E os menos, que são os que mais rendem sem necessitar tanto do agrotóxico, é a batata, o feijão, a banana e a maçã. Existem vários tipos de classificação dos pesticidas. Então, os mais comuns os bactericidas, os inseticidas, herbicidas, fungicidas e acaricidas. Os bactericidas eles são pesticidas usados no controle de bactérias nocivas ao plantio. Os inseticidas é o controle de insetos. Herbicidas é o controle de ervas daninhas. Fungicidas é o controle de fungos. E acaricidas é o controle de ácaros, entre outros. Então, esses são os tipos de agrotóxicos. Oi, meu nome é Vanessa e eu vou explicar para que são usados. Como a Isabela já citou antes, eles são usados para impedir, destruir e repelir qualquer praga e combatendo as pragas que estiverem contribuindo para uma plantação ou disseminando doenças. As leis sobre o uso tem um projeto de lei número 6.299 de 2002, que teve alteração da lei de número 7.802 de 1889. E essa lei é para modificar o sistema de registro de agrotóxicos e seus componentes e afins. E uma das alterações vai alterar a palavra de agrotóxico para pesticidas. E eles usam o termo pacote de veneno e foi aprovado por uma comissão de Câmara dos Deputados e segue para
o plenário, onde é discutido pelos parlamentares. Oi, meu nome é Nicole e eu vou falar o que é a bioacumulação. A bioacumulação é um fenômeno em que há a absorção e o acúmulo de substâncias no corpo de um organismo. Ou seja, o acúmulo de substâncias pode ocorrer em virtude da absorção de substâncias encontradas no meio ou através da alimentação do ser vivo. A bioacumulação é um fenômeno que tende a aumentar à medida que temos um nível trófico mais elevado na cadeia alimentar. Sendo assim, os organismos que estão no topo da cadeia alimentar apresentam mais acúmulos de substâncias, uma vez que acumulam também a substância presente nos organismos que serviram de alimento. Geralmente, as substâncias bioacumuladas não são biodegradáveis e, devido a diversos motivos, não são metabolizadas ou excretadas pelo organismo, ou são de maneira muito lenta ou de modo que, ao longo da vida de um organismo, essas substâncias se tornem cada vez mais concentradas em seus tecidos. O que causa no meio ambiente? A bioacumulação pode levar a um processo denominado biomagnificação ou magnificação trófica, que consiste na transferência de substâncias químicas bioacumuladas de um nível trófico para o outro, sendo que a concentração dessas substâncias aumenta à medida que percorre pela cadeia alimentar. Por exemplo, os vegetais, que são os produtores, contaminados por substâncias são consumidos por animais, que são os consumidores primários. E esses animais eles vão servir de alimento para outros animais, que são os consumidores secundários. Então, sendo assim, a concentração de tal substância será maior no consumidor final do que nos organismos anteriores. A gente trouxe uma imagem que fala sobre a contaminação, que foi uma pesquisa feita pela USP, do rio Tietê. Fala que as principais causas da contaminação do rio são os resíduos industriais, resíduos de agrotóxicos e esgotos domésticos. Os principais metais que são encontrados no reservatório são o cobre, cobalto, cromo e o zinco. Eles são considerados metais pesados, que são presentes no rio, no leito do rio, e assim entra na cadeia alimentar dos animais que estão ali. O cromo, em excesso, ele é cancerígeno. Então, no homem, isso acumula no rim e no fígado e pode causar dano em outros órgãos, principalmente no sistema nervoso. Oi, meu nome é Kathleen e eu vou falar os motivos que causam a bioacumulação. O lançamento de resíduos ou dejetos, mesmo em pequenas quantidades, pode ser causa de uma lenta acumulação pelo canal dos produtores vegetais e dos consumidores ulteriores, herbívoros e carnívoros. O acúmulo de substâncias pode ocorrer em virtude da absorção de substâncias encontrada no meio ou através da alimentação do ser vivo. Quando a bioacumulação é resultado do contato com a substância no meio, dizemos que ocorreu uma bioconcentração. Quando o processo envolve a alimentação, ou seja, a cadeia trófica, dizemos que ocorreu a bioamplificação. A bioacumulação acontece com maior frequência nos ecossistemas aquáticos. Alguns fatores importantes que contribuem para que esse evento aconteça com maior frequência no ambiente aquático são as substâncias tóxicas envolvidas, que não são biodegradáveis, o que representa uma grande ameaça aos seres vivos, pois essas substâncias estarão percorrendo quilômetros de distâncias por muitos anos e afetando diversos organismos em diferentes níveis tróficos da cadeia. Algumas substâncias tóxicas são lipossolúveis, podem ser dissolvidas em gordura, podendo se fixar com facilidade em tecidos de organismos vivos. Dos poluentes não biodegradáveis que se acumulam ao longo da cadeia, merecem destaque os metais pesados, como o mercúrio, o chumbo e o cádmio, elementos frequentemente presentes em processos industriais, no lixo eletrônico e garimpos irregulares. Também contribui para a magnificação biológica os compostos organoclorados, como o DDT e o BHC, que são inseticidas. Como prevenir a bioacumulação? É importante reduzir o contato com todo tipo de metais pesados perigosos para a saúde. No entanto, o arsênio, o chumbo e o mercúrio são os tipos mais usados na composição de vários objetos do nosso dia a dia, como lâmpadas, tintas e até comida, pois eles são facilmente capazes de provocar envenenamento quando utilizados em excesso.
Aí, dessa forma, é importante saber quais os objetos que contêm na sua composição em grandes quantidades desses metais para saber o que se deve trocar ou eliminar do contato diário. O arsênio, para evitar a contaminação, é importante retirar madeiras tratadas com preservantes, não utilizar fertilizantes ou herbicidas, evitar a ingestão de medicamentos com arsênio e manter as águas dos poços desinfectadas. Como evitar a contaminação por chumbo? O chumbo é um metal que está presente em muitos objetos utilizados no dia a dia e por isso é recomendado verificar a composição dos objetos antes de comprar, especialmente os que são feitos de PVC. Como evitar a contaminação por mercúrio? Evitar comer frequentemente peixe com muito mercúrio, não ter em casa objetos com mercúrio e evitar partir objetos com mercúrio líquido. Além disso, nos casos de cárie e outros tratamentos dentários, também é aconselhado não utilizar preenchimento dentário de mercúrio, dando preferência para enchimentos de resina, por exemplo. Meu nome é Bruna e eu vou falar das curiosidades. Em média, o brasileiro consome 5,2 litros de agrotóxico por ano. Em 2011, foi pulverizado um total de 852,820 milhões de litros de agrotóxicos nas lavouras do país. E em 2008, o Brasil ultrapassou os Estados Unidos e assumiu o posto de maior mercado mundial de agrotóxicos, posição que mantém até hoje. Então, isso é um número muito elevado e a gente corre muito risco de saúde. Aí, nessa imagem, tem uma árvore que está falando nossa dose de veneno. O campeão entre os alimentos mais contaminados é o pimentão, seguido pelo morango e pelo pepino. E o crescimento do mercado de agrotóxico, no mercado mundial, ele cresceu 93% e no mercado brasileiro, ele cresceu 190%. E a quantidade de propriedades que usam agrotóxicos, de acordo com o tamanho, até 10 hectares é 27%, de 10 a 100 hectares é 36% e acima de 100 hectares é 80%. Muito obrigado pela atenção de todos.